Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Um investigador cristão de bastante experiência, chama-se o Sr. George Barna, escreveu um livro intitulado As 7 Tribos da Fé, quem elas são, o que creem e importa isso. Nesse livro, depois de escrever esse livro, houve, digamos assim, uma reportagem na revista dele, intitulado Barna Update, ou noutras palavras, atualização de Barna, e houve um artigo intitulado Cristãos Casuais, ou Cristãos de Ocasião, e o Futuro da América. Esse artigo foi escrito no dia 22 de maio de 2009 e vamos ler alguns extratos desse artigo aqui. Diz assim: os estudos Barnas indicam que os cristãos de ocasião, ou casuais, representam 66% da população adulta dos Estados Unidos da América. A percentagem da população adulta, representado pelas outras meia dúzia de tribos, inclui 16% que são cristãos cativos, 2% que são judeus, 2% que são mormons, 2% são panteístas, meio de 1% que são muçulmanos e 11% céticos. Ora, está claro, estas são as percentagens nos Estados Unidos da América, em outros países serão diferentes. Mas o interessante é que uma grande percentagem, isto é, 66% da população são cristãos de ocasião, ou casuais. Depois continua assim: você descreve a tribo casual cristã como espiritualmente meio de estrada. E depois pergunta, o que é que lhes atrai a esse grupo de cristãos? Diz assim: o cristianismo de ocasião é uma fé em moderação, que lhes permite sentir-se religiosos sem ter que priorizar a sua fé. O cristianismo é uma proposição de baixo risco para eles, previsível para esta tribo, fornecendo uma perspectiva de fé que não é exigente. O cristão pode ser casual em todas as coisas que estima, isto é, pode ser um bom homem, pode ser uma boa pessoa de família, pode ser religioso, pode ser um cidadão exemplar, pode ser um empregado de confiança, e nunca se publicamente defender ou representar posições morais ou sociais que sejam difíceis, ou até mesmo perder o sono com as suas escolhas privadas, desde que tenha boas intenções e geralmente fazer o seu melhor possível. Na perspectiva desse cristianismo casual, a sua marca de prática da fé pode vir a ser, sim, genuína, realista e prática, mas para eles o cristianismo casual, isto é, de ocasião, é melhor de todas as opções, pois os encoraja a ser uma pessoa melhor do que tivessem sido irreligiosos, mas não é uma fé em que eles se sentem compelidos a investir fortemente de si próprios. Depois continua acerca de o que é que mexe estas pessoas, o que é que os faz correr, o que é que os faz, qual é a motivação deles. E diz assim, o conforto que esta abordagem proporciona é que lhes oferece várias perspectivas de vida, se optarem a aceitá-las, dá-lhes uma comunidade de relacionamentos, se desejarem tais, cumpre a necessidade interna de ter algum tipo de ligação com a divindade e fornece a imagem de ser uma pessoa digna, simpática e piedosa.
Visto que os cristãos casuais, isto é, os cristãos de ocasião, não veem as questões de fé como centrais para a finalidade da vida ou para o sucesso da vida, este tipo de cristianismo fornece os níveis de multifacetadas de satisfação e garantia de que eles desejam. Os cristãos casuais são motivados por um desejo de uma existência agradável e tranquila. Queridos irmãos, estas estatísticas pertencem à América, está claro, mas sabemos que o resto do mundo está a seguir esta liderança americana, seja em que for, e vê essa liderança da tecnologia, de mais e mais coisas, e as pessoas tornam-se assim um bocado casuais, mais relaxadas porque têm estas, digamos, riquezas físicas. E por isso tornam-se assim mais casuais na vida. Queridos irmãos, isto é o estado ou a situação da fé na maioria das pessoas. E eu acredito que seja a situação da fé na maioria das pessoas, da maioria das pessoas em muitos outros países. Por exemplo, na Europa, sei que são muito seculares. E é uma atitude muito secular ter esta atitude, assim, um certo, digamos assim, um casual, um cristianismo casual. O problema é que eu quero perguntar, esta situação no mundo à nossa volta afeta-nos? Eu acho que sim, que nos pode afetar. E, ao fim de contas, Cristo e os apóstolos falaram acerca deste assunto por muitas vezes. Não foi só uma situação de distinguir entre o que é verdade e o que é falso, mas foi uma situação também de demonstrar um certo compromisso pela verdade, pela crença, e não ser só uma coisa de ocasião. E por isso hoje vamos ver um bocadinho mais acerca desta situação e o que nós podemos fazer acerca disso para que não sejamos infectados, digamos assim, ou afetados por esta atitude. Por isso vamos ver o que Jesus Cristo profetizou acerca da Igreja e, particularmente, acerca da condição final da Igreja, como está a ser afetada pelo mundo. Para ver a carta que Jesus Cristo enviou, ou as cartas que Jesus Cristo enviou às igrejas, vamos então virar para Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. E podem pôr uma marcação aqui nesta secção da Apocalipse, pois vamos voltar a entrar e sair desta secção da Bíblia algumas vezes durante este sermão. No versículo 20 do primeiro capítulo do Apocalipse diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E depois então, nos capítulos 2 e 3, descreve as 7 igrejas, digamos assim, em várias áreas, começando na igreja em Éfeso, e depois a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatara, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia e a igreja em Laodiceia. E estas profecias, estas 7 igrejas, podemos considerar 4 abordagens. Primeiro, a primeira abordagem é que são analogias tiradas das condições dessas cidades ou áreas nesse período. E por isso há muitas lições de ver das condições físicas que aconteciam ou existiam
nessas áreas, nesse período, e tirar lições dessas analogias físicas, tirar lições espirituais para isso. Isso é um dos pontos que é importante entendermos e vermos. Já o primeiro ponto. Depois eu disse que há 4, não é? O segundo é que estas 7 cartas às 7 igrejas têm um outro significado. Isto é que é aplicável a cada um de nós individualmente. Por isso é que ao fim de cada uma das cartas diz sempre assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim, todas as cartas acabam o último parágrafo, mais ou menos, com essa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por isso é aplicável a todos os membros da igreja de todas as eras, de todo o período da igreja entre quando Cristo fundou até Cristo vier pela segunda vez. Por isso é aplicável a todos os cristãos. E por isso é aplicável a nós. E por isso cada uma destas cartas precisamos de ler e ouvir o que o Espírito diz a nós, através desta carta. Tudo é aplicável a nós. Esse é o segundo ponto aí. Eu disse que eram 4. O terceiro é que as 7 igrejas representam 7 eras, ou 7 períodos de tempo, desde a igreja primitiva, representando assim a primeira igreja, a primeira carta à igreja em Éfeso, e depois, mais tarde, a segunda era da igreja, a igreja em Esmirna, e assim continuando. E a última era da igreja de Deus seria a igreja em Laodiceia, que seria a era imediatamente antes da vinda de Cristo. Por isso são 7 eras, digamos assim, ou eras da igreja que existem. No entanto, há uma combinação delas, que é o 4º ponto. É que estas atitudes podem existir em todas as igrejas, em todas as eras, digamos assim. Por exemplo, hoje em dia pode haver atitudes de pessoas na igreja que tenham uma atitude do primeiro amor, que é descrita na carta à igreja em Éfeso, e há pessoas na igreja hoje em dia que têm este primeiro amor. Há outras pessoas que tenham outras características das outras igrejas. Por isso, todas elas combinadas existem, digamos assim, ao mesmo tempo. Por isso, estes 4 são aplicáveis. Primeiro, como disse, analogias físicas desse período, dessas igrejas, que são aplicáveis a lições espirituais. Segundo, são aplicáveis a todos nós. Terceiro, são eras da igreja durante este período, digamos assim, de 2000 anos. E, finalmente, todas elas são aplicáveis em paralelo também. Cada um destes pontos tem as suas valores de aplicação e de aprendizagem para nós todos. E, por exemplo, dando o exemplo a este, vê-se que a igreja em Sardes diz aí no capítulo 3, versículo 3, que virei como um ladrão, que demonstra que essa igreja ainda estará em existência quando Jesus Cristo voltar. Igualmente, a igreja em Filadélfia, essa também estará em existência quando Jesus Cristo voltar. E em último lugar, a igreja em Laodiceia também estará em existência quando Jesus Cristo voltar. Embora as eras tenham sido, durante os vários anos que têm andado para a frente, essas atitudes existem ou são prevalentes numa combinação delas que pode existir em várias pessoas. Outro ponto importante é que quando estou a falar que uma era da igreja, não estou a falar de uma organização, não estou a falar
de uma organização. Estou a falar da igreja. A igreja que é o corpo espiritual de Cristo. Não é uma organização. Por isso é incorreto estar a dizer, esta organização é a igreja em Laodiceia e esta organização é a igreja em Filadélfia. Porque não está a falar aqui de organizações, está a falar da entidade espiritual dos membros da igreja, conjuntos como membros formam a igreja. É possível, está claro, que uma organização tenha mais características deste tipo e outra organização tenha mais características daquele tipo, mas não estou a falar aqui de organização, está aqui a falar dos cristãos verdadeiros, isto é, que são pessoas que são parte do corpo espiritual de Cristo. A Igreja de Deus é o corpo espiritual de Cristo. E por isso, como vemos, estes são aplicáveis a todas. Mas a última, que é a carta à igreja em Laodiceia, que é no Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22, é uma que, digamos assim, vai predominar este período antes da vinda de Cristo, este período em que se vê esta atitude de cristãos de ocasião. Cristãos casuais, porque é um paralelo muito interessante este cristianismo de ocasião com as atitudes da igreja em Laodiceia, que vamos ler agora. Vejamos, por exemplo, começando a ler, em versículo 14 do capítulo 3 do Apocalipse, diz assim, versículo 14 e 15. Vamos primeiro só ler esses dois versículos. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isto é, aquele por meio de quem Deus criou tudo. O princípio, o que fez com que tudo fosse iniciado. Conheço as tuas obras, e nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Nem és frio nem quente. Ler então esta parte aqui desta reportagem dos estudos de Barna diz assim: ele descreve a tribo cristãos de ocasião como espiritualmente meio de estrada. Meio de estrada. Não é isto, nem é aquilo, mas é no meio, é no meio. Quer dizer, não é quente, nem é frio, mas é morno. É no meio. Meio de estrada. E porquê é que isto é importante? Queridos irmãos, é importante porque 2/3 da população cristã na América, e acho que esta atitude é prevalente em muitos outros países, quer dizer, a grande maioria da população cristã em vários países tem esta atitude de meia estrada, de cristãos de ocasião. E por isso, essa atitude à nossa volta pode nos afetar. Por isso é que diz, ao fim deste capítulo 3, versículo 22, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e por isso ouça o que o Espírito diz à igreja em Laodiceia, porque isto nos afeta. Isto nos afeta. Então, continuando a ler no versículo 16, diz assim: assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Queridos irmãos, quando temos um tipo de doença em que estejamos assim tão agoniados que nos apetece vomitar, é uma coisa, um sentimento terrível. E afeta o corpo todo quando temos esta vontade de vomitar. As senhoras, quando estão grávidas nos primeiros meses, sabem muito bem o que eu estou a falar.
tem nem todas as senhoras, reconheço, mas a grande maioria das senhoras, quando estão grávidas, durante o primeiro trimestre, algumas senhoras até vão o período inteiro, mas de uma maneira geral, a maioria das senhoras no primeiro trimestre tem estas grandes sentido de estar agoniadas, de náuseas, simplesmente de má disposição, que nem conseguem comer bem e coisas assim. É um sentimento terrível no corpo. E é o que Jesus Cristo está aqui a dizer. O corpo de Cristo, a Igreja de Deus, sente esta indisposição. É como se uma pessoa comesse uma coisa e a coisa não está a ser digerida, está aqui, ficou assim no estômago e ficou parado no estômago e apetece vomitar. É este sentimento que Jesus Cristo tem para com estes cristãos que estão na Igreja de Deus, que são cristãos de ocasião, casuais. Então, isso é uma coisa que não é agradável ao corpo e não é agradável a Jesus Cristo se nós temos essa atitude. E depois vejamos aqui o que é que atrai estas pessoas para serem partes de terem esta atitude. Diz assim: o cristianismo casual ou de ocasião é a fé em moderação que lhes permite sentir religiosos sem ter que priorizar a sua fé. Sem terem que priorizar a sua fé. Queridos irmãos, vejam comigo aqui, se faz favor, em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Se tiverem outro ponto de marcação, ponham também aqui uma marca nesta área da Bíblia, em Lucas 12, porque vamos voltar à volta desta área algumas vezes durante o sermão. Então, Lucas 12, versículo 49, diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e quem quiser é que já estivesse a arder. Sim, sabemos que Jesus Cristo virá, e ao fim da sua segunda vinda, ao fim desse período, ao fim do julgamento final, vai haver um período em que toda a terra será queimada. Podem ler isso em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. E por isso diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e quem quiser é que já estivesse a arder. Porquê? Porque depois disso há a nova terra e os novos céus, que vai ser um período de alegria e que o próprio Deus Pai estará na terra com os homens. Mas continuando no versículo 50. Tenho, porém, um batismo com que hei de ser batizado. Isto é, tenho, porém, ainda que sofrer e morrer. Porque isso é o batismo. Quando nós somos batizados, estamos digamos assim, a refletir a morte de Cristo. Para nós é na água, para ele vai ser este batismo, que é a sua morte, que teve que ser batizado. E disse assim: eu, porém, tenho um batismo com que hei de ser batizado. E quanto me angustio, até que mesmo se realize. Está claro, ele sabia que isto tinha que ia morrer e sentia-se com uma angústia até isto tivesse acontecido. Mas aqui está um ponto que vemos que Jesus Cristo fez isto uma prioridade na vida dele. E vejam, continuando assim: supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vos afirmo, antes divisão. Eu vim para fazer divisão na terra. Como é possível? Pessoas pensam: não, Cristo vem para dar paz à terra. Diz: não. Antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Porquê? Porque uns acreditam e começam a pôr uma prioridade na fé e a viver da maneira que Cristo diz para viver, e outros não. Outros são, digamos assim,
cristãos de conveniência, ou cristãos de ocasião, ou cristãos casuais. E isso vai causar divisões. Vai causar divisões. É que ele está a dizer aqui que o ensinamento dele, o ensinamento de Cristo, vai fazer pessoas assim um bocado aborrecidas umas com as outras. Não é que nós estejamos a querer causar divisão com outras pessoas, não. Temos que usar sabedoria, temos que nos conduzir de uma maneira correta, mas precisamos entender que Jesus Cristo, a vinda de Cristo, vai causar certos problemas. E nós temos que viver uma vida como testemunhas. Temos que pregar o Evangelho, digamos assim. E nós, como cristãos individualmente, como é que pregamos o Evangelho? Pregamos o Evangelho pelo nosso exemplo da nossa vida. Porquê? Para um testemunho ao mundo, como lê em Mateus 24:14. Porque não vamos converter o mundo. Não vamos converter o mundo. Só aqueles que são chamados pelo Pai é que virão a entender e que Deus abrirá a mente. O mundo está, digamos assim, não consegue ver a verdade, está cegado, não consegue ver, como em Romanos capítulo 11 explica muito bem, até que Deus tirar esse véu, porque eles não veem, até o período em que houver suficiente número de gentios na Igreja de Deus. Então ele depois abrirá o véu, a cegueira, para o resto do mundo, principalmente os israelitas e depois o resto do mundo, entenderem a verdade. Ele está a chamar algumas pessoas individualmente, inicialmente. Podem ler isso mais em Romanos 11, como disse. Mas, de qualquer maneira, precisamos de pregar o Evangelho e ensinar às pessoas a observarem as coisas que Jesus Cristo nos disse para observarem. Mas a maneira que pregamos, você prega individualmente, é pelo seu exemplo na sua vida. A sua maneira, a sua responsabilidade de pregar é o seu exemplo na sua vida para ser uma luz neste candeeiro, que a igreja é um candeeiro. E você tem que ser uma luz neste candeeiro. Vejam em Mateus capítulo 5, a versículo 14 a 16. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para que vejam as vossas boas obras. Uma luz não faz barulho. Não é para estarem a dizer, é para verem as boas obras. As verdadeiras boas obras. Por exemplo, demonstrar, da maneira que vivem, que não observam o Natal. Mas da maneira de viver. Não é estar a fazer barulho e a tentar convencer os outros, simplesmente demonstrar de uma maneira. Está claro, se eles perguntam, então, com mansidão, respondemos à pergunta. Como podem ler em 1 Pedro 3, versículos 15 e 16, vocês respondam. Quando a pessoa querem saber a razão da sua fé, respondam com mansidão e temor, e em boa consciência respondam com cuidado a razão da vossa fé. Mas devemos ser uma luz. E uma luz não faz barulho. Não faz barulho. Imaginem se a luz, aqui as lâmpadas estivessem a fazer um barulho. Às vezes temos estas lâmpadas incandescentes, quando estão a falhar, e fazem este barulho, e são muito incómodas. Porquê? Porque fazem barulho. Nós devemos ser uma luz sem fazer barulho, porque senão tornamos-nos incómodos. E não é o que Deus quer que nós sejamos. Nós queremos que sejamos uma luz agradável. Uma luz agradável. É como o sal no mundo. É um bocadinho aqui, um bocadinho lá, para dar um bom sabor ao prato que é o mundo de Deus, que
este prato. Dá um bom sabor agradável para Deus dizer, então, continuamos. É um sal, é um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, é um rebanho pequenino, um bocadinho aqui e um bocadinho acolá. E por isso, queridos irmãos, nós precisamos de priorizar a nossa fé. Como vemos aqui em Lucas, precisamos de dar uma prioridade a esta fé. Vejamos aqui mais, continuando a ler, o que diz assim. O cristianismo casual, diz assim, permite sentir religioso sem ter que priorizar a sua fé. O cristianismo não é uma posição de baixo, é uma posição de baixo risco para esta tribo, este grupo de pessoas, fornecendo uma perspectiva de fé que não é exigente. O cristão pode ser casual, isto é, assim, de ocasião, em todas as coisas que estima. Pode ser um bom homem, uma pessoa de família, religioso, etc, etc. Depois diz assim, da sua perspectiva, a marca de prática da fé é genuína, realista e prática. Sim, para eles, o que estão a fazer é muito genuíno, realista e prático. Para eles, o cristianismo casual, o cristianismo de ocasião, é o melhor de todas as possibilidades, que os encorajem a ser uma pessoa melhor do que se tivessem sido irreligiosos, mas não é uma fé em que eles se sentem compelidos a investir fortemente de si próprios. Não se sentem uma necessidade de estar a investir deles próprios. Ora, queridos irmãos, está Jesus Cristo investido nesta vida para nós? Sim, está. Porque Ele morreu para nós. Fez um investimento completo da sua vida para nós. E por isso, Ele não está satisfeito quando nós não estamos preparados para investir. Lembrem-se da história da pérola de grande preço? E quando vê esta pérola de grande preço, deixa tudo, mas vai para a pérola de grande preço, que é o reino de Deus. Vejam aqui outro exemplo, em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 13. Começar a ler do versículo 13. Diz assim, neste ponto o homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Não é minha responsabilidade agora, disse Jesus Cristo, de estar a ser juiz ou repartidor entre vocês. Quando eu voltar pela segunda vez, terei essa responsabilidade. Mas agora não é minha responsabilidade. Então lhes recomendou e disse assim, mas tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Tenham cuidado da cobiça, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A nossa vida, e particularmente a nossa vida eterna, não consiste dos bens que nós possuímos. Não consiste das coisas materiais. E depois ele dá uma parábola a mostrar um homem que queria construir mais coisas e deitar abaixo o que ele tinha para construir maiores celeiros e coisas assim. Mas no versículo 20 diz assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Estas pessoas, de acordo com esta reportagem da Barna, que são cristãos de ocasiões, dizem assim, não estão compelidos a investir fortemente de si próprios. Isto não põe isto uma prioridade, não estão prontos a investir da vida deles no cristianismo. Mas Jesus Cristo diz assim, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Precisamos ser ricos para com Deus, não para com as nossas coisas físicas. E depois continua a descrever isto no versículo 22. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida
particularmente a vida eterna, é mais do que alimento, e o corpo, mais do que as vestes. E depois descreve, observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, e depois continua com esse exemplo. E depois no versículo 29 diz assim: não andais, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais destas, ou delas. Buscai antes de tudo. Isto é uma questão de prioridades. Buscai antes de tudo o seu reino. Isto é o reino de Deus, o reino do Pai. E estas coisas vos serão acrescentadas. Não temeis, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-lhes o seu reino. Queridos irmãos, se temos uma situação aqui em que temos que escolher, precisamos de buscar, de escolher primeiro o reino de Deus. É uma questão de prioridades. E estes cristãos da ocasião não olham para estas prioridades. É o que nessa ocasião é melhor para eles. Mas não é isso que Deus quer. Porque quando temos essa atitude, somos mornos. Somos, digamos assim, cristãos do tipo de Laodiceia. Precisamos de ser quentes, isto é, dedicados à prioridade número 1, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o que precisamos de procurar, isso é o que é a nossa prioridade. Precisamos de estar investidos nesta meta. E depois diz assim, e qual é a motivação deles? Isto é, o que é que mexe a eles? O que é que os faz correr? O que é que os atrai? E diz assim, o conforto que esta abordagem proporciona é que lhes oferece várias perspectivas de vida, isto é, de poderem aceitá-las ou não, dá-lhes uma comunidade de relacionamentos, se desejarem tais relacionamentos, cumpre a necessidade interna de terem algum tipo de ligação com a divindade e fornece a imagem de ser uma pessoa digna, simpática e piedosa. Visto que os cristãos casuais não veem as questões de fé como centrais para a finalidade da vida ou para o sucesso na vida. Este tipo de cristianismo fornece os níveis de multifacetadas de satisfação e garantia do que eles desejam. Os cristãos casuais ou da ocasião são motivados por um desejo de uma existência agradável e tranquila. Queridos irmãos, é uma atitude muito perigosa de termos. Como já estão aqui em Lucas capítulo 12, vamos começar a ler aqui do versículo 35, que diz assim: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Vemos aqui, irmãos, que esta parábola do servo vigilante está a demonstrar aqui um servo que está cometido ou comprometido ao seu propósito, à sua responsabilidade de ser um bom servente. E por isso diz assim, estar cingido. Sim, está preparado. Tem as roupas cingidas à volta do corpo, está preparado, está pronto. Depois diz, e acesas as vossas candeias, quer dizer, a vossa lâmpada, estão acesas. O que é que isso quer dizer? Está a ser um exemplo, que a luz está a brilhar. Por isso estão prontos, estão perto de Deus, estão quentes, estão a ser um exemplo, têm as lâmpadas acesas no candeeiro, digamos assim, são um exemplo, e são vigilantes. Isto é, sabem o que está a acontecer à volta deles,
à volta do mundo e sabem o que está a acontecer na sua própria vida. Estão vigilantes das suas próprias ações e das ações dos outros, como podem afetar a eles de uma maneira negativa ou positiva. E por isso sabem o que está a acontecer no mundo, e por isso sabem, ou veem, ou reconhecem a estação da vinda de Cristo, porque estão prontos, estão vigilantes, estão prontos, e as lâmpadas estão acesas, estão a dar um exemplo. Então, diz assim, em verdade vos afirmo, que ele há de cingir-se, isto é, Jesus Cristo há de cingir-se, e dar-lhe já lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Jesus Cristo vai servir a estes servos, que são leais, que estão prontos, que são exemplos, estão a dar luz e que estão vigilantes. Jesus Cristo próprio vai pô-los à mesa e vai servi-los. Queridos irmãos, Jesus Cristo está muito, digamos assim, quente acerca deste assunto. Ele quer isto. E pessoas que sejam de meio termo, como aqui neste artigo dizem, meia de estrada, meio caminho, um bocadinho para este lado, mas um bocadinho para aquele, da ocasião. Isso não satisfaz Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo vai-lhe apetecer vomitar essas pessoas. Por isso, queridos irmãos, precisamos de ter cuidado. Ora, uma pergunta que vamos então continuar a ler aqui em Apocalipse capítulo 17, a ver a condição aqui, para depois eu perguntar o seguinte. Diz assim, continuando então a ler no versículo 16, porque és morno, nem és quente nem é frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes, versículo 17, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Tu dizes, este cristão casual, cristão da ocasião, está a dizer, eu estou rico, eu tenho tudo que necessito e não preciso de coisa alguma. Ora, isto, queridos irmãos, podem ser uma atitude física, de coisas físicas, mas pode ser uma atitude espiritual também. Pode ser uma atitude espiritual. Precisamos de ver, espiritualmente, não tenhamos a dizer, eu sei tudo, sou conhecedor de tudo e não preciso de mais nada. Queridos irmãos, temos todos nós muito a aprender. Todos nós temos muito a aprender. E por isso não devemos dizer que eu estou rico. Não. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui, há algo errado em ter uma certa riqueza? É algo errado em ter uma certa riqueza? Vejam comigo em Provérbios, capítulo 8, versículo 18. Provérbios 8, versículo 18. Provérbios 8, versículo 18. Provérbios 8, 18, diz assim, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Quem é que está a falar aqui comigo? Olha, basta olhar para o versículo 12, que diz assim, eu, a sabedoria, habito com prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor, que é o início da sabedoria, o temor do Senhor. Por isso, riquezas e honra estão comigo. Por isso, Deus quer que nós tenhamos o temor dele, isso é o início da sabedoria. A sabedoria produz riquezas e honra. Por isso, não há necessariamente algo errado com umas certas riquezas. Vejam aqui outro exemplo também em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, diz assim, vamos ler só uns versículos aqui. O primeiro versículo, quero ler o versículo 1, que diz assim, Deuteronômio 8, versículo 1, diz assim, cuidareis de cumprir todos os mandamentos. Precisas ter cuidado de cumprir todos os mandamentos, que hoje vos ordeno para que viveis e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra. Possuir a terra.
Ora, Deus possui a terra. Todas as riquezas da terra são de Deus. Deus é rico, super rico. Tudo pertence a Deus. E diz assim, e possueis a terra. E está claro as riquezas da terra. Por isso não há nada errado em ter certas riquezas. Mas, diz assim, cuidado, recordar-te-ás, versículo 2, que foi Deus que te guiou estes dias, para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração. E depois, continuando um bocadinho mais à frente, no versículo 18, diz assim, antes te lembrarás do Senhor, quando entrares para a terra, tiveres possuição, tiveres certas riquezas, tiveres certas coisas, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele, é Deus que te dá força para adquirires riquezas. É Deus que te dá força, energia, saúde, capacidade mental, capacidade física para adquirires riquezas. Para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, quer dizer, pensares que as riquezas vieram de ti próprio, então essas riquezas tornam-se deuses, tornam-se ídolos. E por isso está a ter aqui a dizer, tem cuidado destas riquezas, porque se deixares que estas riquezas se tornem em deuses e andares após outros deuses, os deuses que estas riquezas te dão, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Queridos irmãos, o ponto acerca de riquezas é que precisamos, se você tem algumas coisas físicas, precisa sempre de reconhecer e dar graças a Deus pelo que tem. Porque vem tudo de Deus. Por isso, não há problema em ter certas coisas físicas. O problema é quando não reconhecemos que essas coisas físicas vieram de Deus. E então aqui, no versículo 17 do capítulo 3 da Apocalipse, Apocalipse 3, 17, diz assim, pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. O que se passa aqui é que esta pessoa não reconhece que o que tem é graças a Deus. E não dá graças a Deus por causa disso. Não reconhece isso. Aí está o grande problema. Precisamos de reconhecer e dar graças a Deus por tudo que seja o que tenhamos. Muito ou pouco. Dar graças a Deus. Porque sem Ele não tínhamos nada e não éramos nada. É tudo graças a Deus. Se não fizermos isso, estamos a pôr outras coisas à frente de Deus. Outras coisas podem ser o materialismo, pode ser riquezas, pode ser o tempo. A maneira como passamos o tempo. Em vez de passarmos tempo a orar e a dar graças a Deus e a estudar a Bíblia, não temos tempo para isso. Porquê? Porque estas outras coisas tiram o tempo todo e não temos tempo para nada. Então, isso é um outro Deus. É um Deus errado. Estamos a pôr isso, a fazer isso um ídolo. Precisamos ter cuidado, queridos irmãos. Precisamos ter cuidado. E continuando então a ler no versículo 3, 17. Diz assim, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Falámos acerca de vários pontos aqui de pobreza, de o que é a verdadeira riqueza. Já falámos, a verdadeira riqueza é ter Deus, mas não vês, és cego, não vês a condição em que estás. Não vês, estás cego. E precisamos de abrir os olhos para ver. Se somos estes cristãos casuais, precisamos de nos analisar a nós próprios. E se temos essa, digamos assim, essa possibilidade de sermos assim um bocado casuais, um bocado de ocasião, não estarmos a pôr uma prioridade própria no reino de Deus e a sua justiça, numa prioridade própria, pôr Deus primeiro e dar graças a Deus, então, o que é que precisamos de fazer?
Vamos então ver aqui em 2 Pedro, capítulo 1, começar a ler do versículo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Começar a ler o versículo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui está um outro exemplo, onde diz que Jesus Cristo é o nosso Deus e Salvador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é o nosso Deus. Está claro, debaixo do Deus Pai, do Pai. Ele é o Filho de Deus agora. Mas é o nosso Deus. Justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Isto é, de Deus Pai e de Jesus nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador e Deus também. Visto como, pelo seu divino poder, através do poder de Jesus Cristo, isto é, da concepção espiritual, através do Espírito Santo, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida, isto é, à vida eterna, e à piedade, isto é, de vir a ser como Deus, piedoso e segundo Deus, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelos quais todas estas coisas, que diz assim, que são doadas de nós, todas estas coisas, como lemos no versículo 3, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Qual é esta promessa muito grande que temos? Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Para virmos a ser coparticipantes da natureza de Deus. Porque vamos ser filhos e filhas de Deus através da dádiva do Espírito Santo de Deus, que fomos gerados através dele, do Espírito Santo de Deus, após o batismo. E por isso vemos aqui, para vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aqui demonstra um compromisso. Não é como diz aqui nesta reportagem destes cristãos da ocasião, que é um meio de estrada. Não é uma coisa de meio de estrada. É um compromisso de livrar-nos completamente da corrupção das paixões que há no mundo e para nos tornarmos coparticipantes, para nos vestirmos destas coisas novas. Isto é, para não estarmos nus, para nos vestirmos desta roupa boa, que seja da natureza divina. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, com toda a vossa força, com toda a vossa força quente, não é mornos assim, meia coisa assim, meia não, com toda a força, reunindo toda a vossa diligência, associar com a vossa fé. Por isso começa na fé, usar a nossa fé. Primeiro é a fé de Cristo, depois a nossa fé. Fé é fé. A virtude. E com a virtude, o conhecimento. E com o conhecimento, o domínio próprio. E com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Isto é, vir a ser segundo Deus, a maneira de Deus, sermos igual, como Deus, conduzirmos de uma maneira como Deus é. Com a piedade, fraternidade. Isto é, amor de irmãos. E com a fraternidade, o amor agape, o amor de Deus. Queridos irmãos, aqui está digamos assim, uma escala, um ponto de construção, de começar com a fé, desta fé por virtude. Por isso, só ter fé não é nada. É muito mais. Eu preciso da fé, preciso de pôr virtude. Com virtude, conhecimento. Aprender mais da Bíblia, aprender mais dos princípios de Deus. Deste conhecimento que aprendemos, este conhecimento, a maneira de nos conduzir, o que Deus nos diz para fazer e para não fazer. Ter o domínio próprio
para fazer o que devemos de fazer. E deste domínio próprio perseverar. Continuar a fazer com perseverança. E depois, para termos segundo Deus, vivermos, sermos mais iguais a Deus, termos uma maneira de pensar, uma maneira de fazer coisas que é segundo Deus. E depois disso, além disso, ter o amor para com os irmãos e depois o amor de Deus, que é o amor de Deus que precisamos de ter, este amor agape. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é os bons frutos, isto é as boas obras, isto é a luz que tem que sair de nós através destas características. Domínio próprio, fazermos e recebermos conhecimento do que precisamos de fazer e praticar estas coisas. Pois aquela que estas coisas não estão presentes é cego. Lembra-se que estávamos a ler no Apocalipse, capítulo 3? Vocês são mornos, não são quentes nem frios, vocês são cegos. Ora, se não estamos a crescer nisto, somos cegos, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Esqueceram-se que sim, o batismo é simplesmente o primeiro passo na estrada deste crescimento espiritual. Há muito mais para além do batismo que precisamos de perseverar e crescer. E aqui explica da fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor agape de Deus. Por isso, irmãos, versículo 10. Procurai com diligência, sim, com diligência, sendo quentes nisto, com força, cada vez maior, confirmar a vossa vocação, a vossa chamada, e a vossa eleição. Fomos chamados e somos eleitos. E eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Não vão cair, não vão tropeçar. Isto é um seguro de vida, queridos irmãos. É um seguro de vida. Da vida espiritual. Este é um seguro de vida. Isto é o que precisamos de fazer para não sermos mornos. Isto é o que precisamos estar a pôr em prática para sermos quentes, para sermos comprometidos a Deus primeiro, para pormos uma prioridade primeiro em Deus e viver desta maneira, sermos uma luz e estarmos a vigiar à nossa volta para termos cuidado, para não cairmos nas armadilhas de Satanás à nossa volta. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno. É desta maneira que vai ser dada a vós a entrada no reino de Deus. É por esta maneira que vamos entrar no reino de Deus. Este é o caminho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos irmãos, vamos então continuar a ler no versículo 17 da Apocalipse 3. Diz assim: Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Isto é, se não mudares, se não te arrependeres agora, dou-te um conselho. Se não estás a ouvir, dou-te um conselho. Que talvez seja bom ires para a grande tribulação. Para comprares ouro refinado pelo fogo. O fogo vai ser a grande tribulação. E por isso é que diz em Lucas 21, 36, tem cuidado, vigiai, para que possas escapar estas coisas que têm que acontecer. E por isso, se não estás a vigiar, se não estás pronto, se não estás a ser uma luz e se não estás a vigiar, então Deus diz, aconselho-te a ires à grande tribulação. Porque Ele diz, a quem amo, castigo. A quem amo,
castigo. Aconselho-te então para te vestires de vestiduras brancas, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim que vejas pôr as para poderes ver, começar a ver, então pôr umas vestiduras brancas. As vestiduras brancas vai ser as vestiduras de linho fino, branco, que os santos vão vestir durante, digamos assim, o casamento da noiva com Jesus Cristo, à vinda de Jesus Cristo, que podem ler em Apocalipse 19, 7 e 8. E essa vestidura branca, essa roupa branca, as vestiduras brancas, representam os atos da justiça dos santos. E não é os atos da sua justiça própria. Eu sou melhor porque eu faço isto ou aquilo. Não é da nossa própria justiça. É da justiça de Deus. Isso é que precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus. Isto é que precisamos ter os atos de justiça, da justiça de Deus. Por isso, queridos irmãos, vivemos numa idade, a idade de Laodiceia, a idade do cristão de ocasião. Mas, nesta mesma idade, em paralelo, nós podemos também ouvir a carta anterior, a carta à igreja em Filadélfia, e tomar nota do que diz no versículo 8, que diz assim: conheço as tuas obras. Apocalipse 3, versículo 8, que diz assim: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Queridos irmãos, nós temos uma porta aberta para pregar o Evangelho. Como uma igreja, como uma organização da igreja, dentro do corpo espiritual, esta organização, estamos aqui a pregar o Evangelho. Com a ajuda de cada um de vós, com os vossos dízimos, podemos imprimir, podemos mandar os livros, podemos manter a internet e as despesas todas com a volta disso. Cada um ajuda. Mas individualmente, precisamos também ter boas obras, através da porta aberta. A porta aberta é para estarmos prontos, para estarmos cingidos, para sermos esta luz. Não é esta luz que faz barulho, mas esta luz que é um exemplo na nossa vida, como conduzimos a nós, entre outras pessoas, por exemplo, no nosso emprego, conduzimos de uma maneira decente, de uma maneira com mansidão, com uma maneira que as pessoas gostam de nós, porque conduzimos humildemente, e da maneira também como dirigimos a nossa família, como educamos os nossos filhos, como eles são um exemplo à frente da comunidade e de outros. Isto tudo é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho na nossa maneira individual, dentro do contexto que nós temos, que é a nossa vida. Nós pregamos o Evangelho na nossa vida sendo uma luz, sendo sal no mundo, sendo esta luz que está no monte, que ilumina à sua volta, através do nosso exemplo, da prática de viver de acordo com o conhecimento e de acordo com as leis de Deus. Queridos irmãos, por isso diz assim: tenho posto ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e por isso podes agora obedecer a Deus e ser um exemplo, hoje em dia. Também tens pouca força. Sim, tens pouca força. O teu exemplo na tua vida é uma coisa pequena. Tens pouca força. Entretanto, continua. O exemplo da igreja, a pregar e a tua ajuda com os dízimos, a fazermos a obra da igreja. Há uma obra com pouca força neste mundo, mas andamos por esta porta aberta. Entretanto, precisamos de guardar a palavra de Deus, diz aqui, e não precisamos de não negar o nome de Jesus Cristo. É que diz aqui: não negaste o meu nome. Isto é Jesus Cristo a falar. E por isso, queridos irmãos, precisamos de estar comprometidos a este caminho, 100% comprometidos. E não é mornos, não é estarmos, digamos assim, cristãos de ocasião, casuais. Precisamos de priorizar a nossa fé, queridos irmãos. Precisamos com diligência
pôr estas coisas em prática, esta virtude, da fé à virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a sermos como Deus, piedosos como Deus, demonstrar este amor fraternal e, finalmente, este amor de Deus. Porque se fizermos isso, nunca tropeçaremos, nunca tropeçaremos. Isto é a maneira de não sairmos da Igreja de Deus, para nos mantermos no corpo espiritual que é a Igreja de Deus. É esta fórmula, como eu disse, é este seguro de vida eterna, para podermos entrar no reino de Deus. Que Deus, queridos irmãos, vos ajude a serem cristãos verdadeiros, quentes, bem ativos nisto, e ao mesmo tempo exibindo ou demonstrando o poder do Espírito Santo de Deus, que é um espírito de poder, um espírito de amor, mas também um espírito de uma mente sã, como diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Queridos irmãos, precisamos de estar comprometidos e estar quentes a ferver neste caminho da verdade.